Esta é a jornada completa da Bíblia, começando no momento em que Deus trouxe a luz à existência e terminando com a visão de um novo céu e uma nova terra. É a história mais poderosa já contada, atravessando os tempos e mostrando como Deus sempre estendeu a mão para trazer as pessoas de volta para Ele. Você vai conhecer líderes corajosos e inimigos ferozes, ver maravilhas inacreditáveis e entender como cada palavra de Deus se torna realidade. Desde o jardim tranquilo, onde Adão caminhava, até Jesus entregando sua vida, da arca construída por Noé, até as visões de João. Cada parte aponta para o grande plano de resgate que muda o mundo. No início só existia Deus. Não havia luz, nem planetas, nem espaço. Apenas silêncio total e escuridão sem fim. Então, algo incrível aconteceu e mudou a eternidade. O livro dos Começos diz com clareza: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No começo, a terra não tinha forma e era vazia. A escuridão cobria tudo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Durante 6 dias, Deus criou tudo usando palavras. Primeiro veio a luz, depois o céu, a terra firme e os oceanos. As plantas começaram a crescer. O sol e a lua foram colocados no céu. E todo tipo de animal encheu a terra, o mar e o ar. Ao final de cada dia, Deus via o que havia feito e dizia que era bom. Mas o 6º dia foi diferente. Nesse dia, Deus fez a escolha mais importante. Ele disse: vamos fazer o ser humano parecido conosco, refletindo a nossa imagem. Eles vão cuidar dos peixes, das aves, dos animais e de todas as criaturas da terra. Assim, Deus criou o ser humano para refletir a si mesmo. Ele os fez parecidos com ele. Criou o homem e a mulher. Diferente do restante da criação, que foi feita apenas com palavras, o primeiro homem foi moldado com cuidado. Outra parte de Gênesis conta: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivo. Esse homem, chamado Adão, foi separado de todas as outras criaturas, porque recebeu o sopro de vida de Deus. E Deus não o deixou em qualquer lugar. Ele preparou um lugar especial, o Éden. Gênesis mostra esse momento. O Senhor Deus plantou um jardim no Oriente, num lugar chamado Éden, e ali colocou o homem que havia formado. Deus fez crescer todo tipo de árvore, árvores lindas e que davam alimento. No centro do jardim havia 2 árvores especiais, uma que dava vida e outra que trazia o conhecimento do bem e do mal. Adão tinha tudo o que precisava, mas algo ainda faltava. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer alguém que seja ideal para ele. Deus trouxe todos os animais para Adão dar nomes, mas nenhum deles era um verdadeiro companheiro. Deus então teve uma resposta maravilhosa. Como está escrito em Gênesis, o Senhor fez Adão cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus retirou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Usando essa costela, Deus formou uma mulher e a trouxe até Adão. Ele ficou muito feliz ao vê-la. Ela era parecida com ele e ele a chamou de Eva. A vida no Éden era cheia de paz e alegria, mas havia uma regra bem clara. De acordo com Gênesis, o Senhor deu esta ordem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comer, certamente morrerá. Mas tudo mudou quando apareceu uma serpente. Esse animal era muito esperto e enganou Eva, fazendo-a duvidar de Deus. Gênesis descreve a serpente como o mais astuto de todos os animais selvagens criados pelo Senhor. Ela perguntou à mulher: foi mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Suas palavras foram distorcidas para confundir Eva, fazendo-a questionar o que acreditava. A serpente continuou: vocês não vão morrer de verdade. Deus sabe que, se comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir.
Vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. O fruto parecia delicioso e a ideia de se tornar sábia era muito tentadora. Então, como diz Gênesis, quando Eva viu que o fruto parecia bom, saboroso, bonito e cheio de promessas, ela o pegou e comeu. Ela deu também para Adão, que estava com ela, e ele comeu. Naquele momento, tudo mudou. A pureza deles desapareceu e pela primeira vez sentiram vergonha. Quando ouviram Deus caminhando pelo jardim, tentaram se esconder. Mas ele já sabia o que havia acontecido e os chamou. Como está escrito em Gênesis, o Senhor chamou o homem. Onde você está? Adão respondeu. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu, então me escondi. Deus perguntou, quem te contou que você estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi? Adão apontou para Eva e também para Deus, dizendo que foi a mulher que ele lhe deu. Eva culpou a serpente, mas nenhuma desculpa apagava o que tinham feito. Então, Deus deu uma consequência para cada um. A serpente passaria a rastejar, Eva sentiria dor ao ter filhos, Adão teria que trabalhar duro para conseguir alimento, e a morte passou a fazer parte da vida. Mesmo assim, Deus foi bondoso. Fez roupas para eles e prometeu que um dia alguém venceria a serpente para sempre. Adão e Eva então deixaram o Éden e começaram uma nova vida, criando filhos em um mundo diferente. O primeiro filho deles foi Caim. Quando ele nasceu, Eva disse, com a ajuda do Senhor, trouxe um homem ao mundo. Mais tarde, ela teve outro filho, chamado Abel. À medida que cresciam, seguiram caminhos diferentes. Abel cuidava dos animais, enquanto Caim trabalhava com a terra. Quando chegou a hora de honrar a Deus, cada um levou uma oferta. O livro de Gênesis explica que Caim apresentou parte das colheitas que havia plantado, enquanto Abel levou as melhores partes dos primeiros animais do seu rebanho. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. Isso deixou Caim profundamente irritado e cheio de raiva. Vendo sua reação, Deus falou com ele, por que você está tão irritado? Por que está com esse semblante abatido? Se fizer o que é certo, será aceito. Mas se recusar, tome cuidado. O pecado está à espreita, pronto para dominar você. Mas você precisa aprender a vencê-lo. Mas Caim não levou o aviso a sério. Sua inveja cresceu até que ele cometeu algo terrível. Um dia, Caim disse a Abel, vamos ao campo. Enquanto estavam lá, Caim se virou contra o irmão e o matou. O primeiro assassinato registrado na história. Mais tarde, quando Deus perguntou onde estava Abel, Caim mentiu e respondeu, sou eu o guardião do meu irmão? Mas Deus já sabia a verdade. Ele disse, o que foi que você fez? O sangue do seu irmão está clamando para mim desde a terra. Por causa do que Caim fez, Deus declarou uma punição. Agora a terra está amaldiçoada por sua causa. Ela recebeu o sangue do seu irmão e você não conseguirá mais cultivá-la como antes. Caim teve que sair e viver como um andarilho. Ainda assim, Deus colocou uma marca de proteção nele para que ninguém o matasse. A vida continuou e Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Eva disse que Deus havia lhe dado esse filho no lugar de Abel. Mais adiante, Gênesis apresenta a linhagem da família que veio de Adão através de Sete, até chegar a um homem chamado Noé. Naquele tempo, as pessoas viviam centenas de anos. Algumas passaram dos 900. Com o passar do tempo e o aumento da população na Terra, também cresceu a maldade. Os pensamentos e ações das pessoas se tornaram constantemente maus. Deus viu o quanto a humanidade havia se corrompido e ficou triste. Então decidiu começar de novo. Mas havia um homem diferente, Noé. Segundo Gênesis, Noé era justo, íntegro e andava com Deus, mesmo em um mundo cheio de trevas. Por isso, Deus escolheu salvar Noé e sua família. Ele deu a Noé instruções especiais para se preparar para o que estava por vir.
Deus disse a Noé: Vou acabar com